Vindo pra cá, eu vi uma moça na rua, o calor era tanto que ela tirou a camiseta, ficou só de top e pôs a camiseta na cabeça. Ai, que delícia. Certíssima ela. Eu falei, eu Passar lembrar calor todo dia. por quê? Ela pôs a camiseta na cabeça e falou... Oi, boa tarde, lindo, gente. Boa tarde. Eu não tinha visto isso. Como que vocês não me falaram? Pois é, menina, você viu? Gente, que capa linda. Lindo, né? Olha, 90 anos. Bárbara. Completou ontem, né? Do Falamos Mercadão. bastante disso no programa. Vamos ver. Vamos abrir aleatoriamente aqui uma foto? Vamos. Vamos ver o que tem. Escolha. Aí esse livro é aqueles livros bonitos pra gente deixar na mesa pra folhear E pra admirar, né? e pra admirar. Mas Ai, olha, já essa foto. é lindo, né? Olha, fachada do Mercadão. Esse prédio é lindo, né? Você sabe que eu estava ouvindo, antes de aprovarem este prédio, 12 projetos foram enviados na época para que sediasse o Mercado de São Paulo. Os 12 foram reprovados. Nossa! Aí até que... E sabe quem que idealizou tudo? Ah, Uma pessoa que na época era vereadora e que hoje é o mais conhecido como nome de rua. Luiz Inácio de Anhanha Melo. Foi o vereador que projetou? projetou. E ouvi tudo isso no rádio vindo pra cá. Adoro rádio. Nossa, informações boas, também. né? E aí, Adoro. o que aconteceu? O Mercadão, antes de funcionar, ficou fechado um tempão. Então, ele serviu para que as tropas treinassem tiro. Então, muitos dos vitrais, antes de ser ocupado como Mercadão, muitos dos vitrais, quando o Mercadão foi ocupado, estavam quebrados porque eles miravam nos vitrais como treino para tiro. Não E aí, tinha 12 ideia. E aí 12 foram... Ai, gente, cada foto, pelo amor de Deus. Mas Coisas. lindíssimas. Da Ela nossa tá de história. máscara, né? Eu acho que foi durante Época a da pandemia. essa, né? Tem um negócio que tá incomodando, esse negócio aqui, Arthur, tá incomodando. Pronto, foi. Aí, ó. A alegria da senhora, olha o sorriso. É verdade. Daria pra ficar folheando aqui horas, mas temos... Ai, que Nossa! linda! Ai, só mais essa foto? Só mais essa? Passear no Mercadão é uma delícia, É, né? nossa, eu amo. Olha! Eita, coisa linda. Aliás, faz Arthur tempo. Ramos de bonito. Azevedo, no final das contas, aí o Luiz Inácio de Anhanha Melo falou, bom, os 12 foram reprovados, vamos chamar, que era o grande arquiteto do momento. Aí ele fez o projeto e foi aprovado. Só para concluir essa Que história. é o mesmo Nossa, que fez muito o bem, Teatro bela Municipal, história. né? Que é o que fez o teatro. Eu vou deixar esse livro aqui, porque eu acho que seria muito egoísmo levar para minha casa. Porque não fui eu que recebi, foi o programa. Então eu vou deixar aqui para a gente colocar no nosso cenário. Na nossa biblioteca ali, por exemplo? É onde a gente quiser, porque se tivesse assim, Regina, para você, não, mas aí para o programa, então eu vou deixar aqui para já. É patrimônio do Mulheres isso. Tá Isso vendo? é um Ana? presente. Um presente. Ontem o programa tava belíssimo, inclusive. Ai, né? programa gostoso. Tava lindo, Gostoso. Tava divertido. Tava animado. Gostoso, é. Muita gente curtiu. Eu vi nas Você redes estava sociais, alguns maravilhoso. comentários. muita Por isso que eu gente agradeci. gostou. Discípulo. O povo adorou. Você viu que teve até Casper Libero ontem no programa, meu Você era povo? um discípulo de Casper É, Libero. eu fui o aluno, um jovenzinho aluno. Mas olha, vamos começar com as nossas notícias? Vamos, meu querido. Infelizmente, nós começamos com uma notícia triste, na verdade, né, gente? Infelizmente, morreu a mãe da apresentadora Sônia Abrão. Essa notícia foi dada ontem à noite. A Cecília Abrão, ela tinha 84 anos de idade e ela foi diagnosticada há muito tempo com Alzheimer. Tanto que a própria Sônia, nas redes sociais, falava muito desse processo da mãe, de como que ela estava, que de fato aconteceu uma piora. Em agosto do ano passado, ela fez uma lindíssima homenagem para a mãe dela nas redes sociais, falando justamente de como estava esse período difícil, né, com relação ao diagnóstico de Alzheimer. A causa da morte da mãe dela, que aconteceu ontem, né, e foi informada às 8 horas da noite para a imprensa, não foi divulgada. Mas nas redes sociais, a Sônia, claro, fez uma homenagem para a própria mãe, dizendo: adeus, mames, valeu ser sua filha em cada minuto da minha vida, disse a Sônia nas redes sociais. Então, nosso abraço para ela, que é muito difícil, Era uma né? senhora Nossos bonita, né? sentimentos. Nossos sentimentos para ela nesse Para a momento. família Nossa, toda, fiquei para arrepiada. Elias, para a irmã dela, também que eu esqueci o nome agora da Sônia, né? Sim, mas para toda a família, né? Todos os Os familiares. netos, É uma família grande. Chumbinho, Uma família grande. Então, nossos sentimentos para ela nesse momento tão difícil. Perdão, Imagina, perdão. Saúde, saúde. Obrigada. Saúde. É isso.
Bem, agora sim, indo para as nossas pautas mais rotineiras e cotidianas, vamos falar dela, Luana Piovani, que publicou um vídeo em suas redes sociais com mais um capítulo da história Luana Piovani e Pedro Scooby. Porém, dessa vez, ela veio com algumas informações que até então muita gente suspeitava. Já existiam alguns indícios de que Pedro Scooby abriu um processo contra a Luana Piovani. O que não se sabia era o mote e o porquê deste processo. Para recapitular muito rapidamente, desde o ano passado, os dois estão num entreveiro muito grande nas redes sociais. Desde Luana sempre, Piovani, né? desde sempre, né? Mas o negócio deu uma engrossada mesmo no final do ano passado, com a história do celular que ele deu de presente. Teve também toda a exposição da questão da pensão, Ele que não desligou o telefone na cara dela. desligou o telefone na cara dela, a pensão que não foi paga no valor total. O Scooby também estava num momento muito delicado por conta da filha Agora que a gente recém-nascida. soube, inclusive, a história da filha, né? O que diagnóstico, né, né? preciso, que a Cíntia Dicker abriu. Faz mais sentido até todas as reações dele, tudo pra gente, né? Pelo menos pra mim faz. A Cíntia, né, deu a entrevista para a revista Vogue e contou aqui, nós falamos isso na terça-feira, né? O diagnóstico do que aconteceu e que bom que a Aurora está bem também. Está bem, era isso que eu ia perguntar. Tá bem, tá tá bem. em casa, é claro que ainda com todos os cuidados necessários. Mas tá em casa. Tá em casa, né? Tá com a mãe, É isso, tá com no o pai. colo, com o pai também. E eu não sei Só como é apenas o pai. diagnóstico dessa doença, talvez ela tenha probleminhas até ainda por um bom tempo, né? Não sei. Tem acompanhamento, É, né? tem um acompanhamento, Como foi algo que ela descobriu já no útero mesmo, quando a Com Aurora 12 estava? semanas, né? Você imagina o Exato. sofrimento dessa gravidez, né? Sim, Da não, mãe, sim, né? sim, com toda certeza. Mas aí o que aconteceu? Paralelo a isso, uma guerra acontecia entre Pedro Scooby e Luana Piovani. Muita coisa foi dita por ambos nas redes sociais, exposições, conversas e etc. Dito isso, o que aconteceu agora é que Luana Piovani foi nas redes sociais e contou que Pedro Scooby abriu um processo em Portugal e ele quer silenciar Luana Piovani. Ela mesmo, né, disse com essas palavras que esse é o mote desse processo, silenciá-la. Melhor do que eu explicar é a própria falando. Então vamos ver esse vídeo, roda aí. Eu não venho aqui dividir com vocês as minhas angústias por conta da falta de comprometimento, das irresponsabilidades do genitor, né, do pai dos meus filhos, porque eu gosto, porque eu acho graça, para bombar ou para qualquer coisa que seja, mesmo porque fui eu que o escolhi como pai dos meus filhos. Então, toda vez que eu venho dividir aqui uma tristeza, uma angústia, um constrangimento, eu sou a primeira a ficar constrangida. Porque fui eu que o escolhi, fui eu que o sabatinei, né? Eu fiquei ali investindo 8 anos da minha vida no creme de la creme e agora, enfim, só apunhaladas pelas costas. Por isso que eu falei que a gratidão que eu sinto aqui é inversamente proporcional ao nome do episódio da novela dessa semana, que eu não sei se é luto ou se é ingratidão. Bom, eu cheguei aqui no começo da semana e tinha um processo aqui, ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, né, porque queima muito o filme dele, todas essas vezes que eu venho pra cá, contar todas as faltas que ele comete. Só que funciona, é por isso que eu faço. Como funcionou? Eu falei que ele não tinha pago a pensão inteira, ele fez e depois pagou. Como outras vezes, eu não sei se vocês se lembram, todas as vezes que eu venho é porque aconteceu algum problema e resolve. Vocês se lembram da história do celular, que ele deu o celular para as crianças no Natal e desligou na minha cara quando eu questionei, vem cá, mas e qual é o tipo de controle? Ele achou que eu queria mandar na casa dele? Bom, eu jamais estaria expondo se ele não tivesse errado, se eu não tivesse com razão dentro das minhas preocupações de mãe. E isso significa o quê? Ele foi lá e colocou o controle no celular, enfim. E eu tô dizendo isso para dizer que agora ele quer me calar. Pois bem, esse é o começo do vídeo. Então ali ela pontua o porquê dela expor todas as questões com o Scooby, a questão da pensão, do que ela não acha correto como mãe, as atitudes dele ou a falta de atitude dele em algumas situações.
E ela explica que isso que ela faz funciona no sentido de que, a partir do momento que ela posiciona nas redes sociais, falando, o Scooby não pagou o valor total da pensão, depois de um tempo ele vai lá e paga. O Scooby deu celular e nada é feito, as crianças podem acessar o que quiser a qualquer momento, a qualquer hora, sem ter ali uma questão de alguém olhar o conteúdo que essa criança está consumindo nas redes sociais. Aí ele vai lá e instala o programa, que tem um acesso para que os pais consigam ver justamente o que os filhos estão acessando. Então ela tenta ali também colocar o porquê dessa exposição, como funciona o mecanismo, o funcionamento dos dois com relação às crianças. E a partir disso ela fala que este processo tem como intenção, então, silenciá-la, para que ela não reclame mais nas redes sociais, para que ela não coloque a voz dela nas redes sociais, em assuntos que são relacionados aos filhos, né? As decisões dos filhos. Depois disso, Luana Piovani contou mais, e aí eu acho que é o ponto mais crítico de toda essa história. Luana Piovani, gente, ela revelou que ela decidiu abrir o processo para ler um pouco das informações que ali estavam e tentar entender qual era o objetivo mesmo deste processo. E ao conversar com a advogada dela, ela percebeu que a mãe juntas, dela é advogada, né? Mas as duas perceberam ali que a intenção, provavelmente o objetivo final, é o Scooby ter a guarda dos filhos. Por quê? O que foi anexado neste processo são informações e algo que, na minha visão particular, é muito baixo. O Scooby, ele colocou ali, anexou neste processo fotos da Luana pelada e tentando, então, desqualificá-la como mulher e mãe. Como se isso fosse um argumento, essas fotos fossem um argumento para ela. São fotos que ela já posou, fotos de redes sociais. No caso, o próprio Scooby tinha uma relação com a Luana Piovani, dele tirar muitas fotos da Luana. Coisa de casal. Nas redes sociais, coisa de casal. E aí ela falou que ele colocou também algumas conversas entre ela e alguns filhos. E isso ela foi tentando entender. Por quê? Se a ideia é silenciá-la nas redes sociais para que ela não fale mais dos filhos, para que você está anexando fotos minhas que são nuas, né? Por que você está colocando foto minha pelada nesse processo? E aí ela conseguiu entender que a ideia do Scooby, na visão da Luana Piovani, é justamente fazer com que perante a quem ver esse processo, a juíza ou o juiz, que ela falou que a justiça lá é diferente daqui e tal, né? Isso, mas que então, em Portugal... Assim, isso é o que ela deduziu. O que ela ele está pede deduzindo. é que ela Isso. fique quieta. De início, Entendi. o processo é para silenciá-la, mas... Com tudo que está no processo... Leva-se a entender justamente. que ele pode vir a pedir a guarda das crianças. Até porque esse já é uma conversa que a própria Luana tinha comentado no final do ano passado, no começo desse ano. Ela deu a letra dessa história toda. Vamos ver como foi esse trecho do vídeo. Roda aí. Então, só para vocês entenderem por que ele está abrindo esse processo aqui. Porque para ele aqui é muito mais fácil. O feminismo não existe. Os direitos das mulheres aqui são quase que irrisórios e pouquíssimo defendidos. Então, para ele não podia ter lugar mais perfeito. Então, se por acaso eu parar de falar, vocês já sabem por quê. É porque mais um macho alfa dentro do seu patriarcado conseguiu calar uma mãe que expõe as faltas. Eu não tô vindo aqui falar que ele não comprou a minha bolsa ou que ele deixou de pagar a minha prestação, sei lá, na Chanel. Eu tô vindo falar que ele tava deixando de pagar. Enfim, vocês já sabem, eu não preciso aqui me repetir. Só que eu peguei o processo por curiosidade e fui ler. E é isso que vem dar o nome do nosso episódio da série de hoje. Ou luto ou ingratidão. Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu fiquei olhando o processo, várias gravações de áudios meu e do Dom, tipo, cavucou mesmo, fez o negócio todo pensado. Mas aí eu vi umas fotos minhas, nua, ali no meio do processo. Fiquei intrigada, não estava entendendo o que as minhas fotos nuas tem a ver com o fato dele querer que eu me cale. Claro, porque ele deve já estar pensando no Dia dos Pais, em agosto, fazer mais um dinheirinho. Porque uma vez que eu me cale, ele vai permanecer nessa imagem maravilhosa do paizão melhor do mundo. Super divertido, super amigo, super parceiro, super cara, super surf, super piscina, super salto, super adrenalina.
E aí eu estava falando com a doutora Maria, que é a minha advogada, e ela falou, mas Luana, isso que está no processo nada mais é do que um início de um outro processo que provavelmente ele vai abrir, que eu queria tirar a guarda das crianças de você. O que eu tenho, assim, na minha opinião e na minha convicção com relação a este assunto é que, assim, eu entendo que muitas pessoas não gostam da Luana Piovani e eu acho que isso é o direito de qualquer um, você não gostar de outra pessoa, você não achar a pessoa, enfim, não concordar, não ter a mesma opinião. Que bom, vivemos numa democracia, que bom que é assim. Mas a minha opinião com relação a essa história toda eu vejo uma proporção de ataque para a Luana Piovani que, na visão de muitos, o Pedro Scooby, por ter esse super bacana, super surfista, super piscina, como a própria Luana Piovani decidiu escrever ali nessas palavras, que essa primeira impressão do Scooby é o que fica para muita gente. Então eu vejo muito mais facilidade do ataque para a Luana Piovani, ao invés das pessoas ficarem perplexas com o Scooby colocando em anexo num processo foto da mãe dos filhos pelada. Então, assim, o que enxergam da Luana como agressividade por ela expor, eu também enxergo como agressividade a atitude de um pai colocar a foto da mãe pelada e os filhos terem noção disso. Isso não é o objetivo do processo. Só fazendo aqui o outro lado da questão, né? A visão dele, né? Não, porque teve a história dela expor os patrocinadores dele, né? Que acho que... Porque eu percebo que tem muito ódio. Apesar dele fazer essa coisa simpaticão, tem muito ódio de lado a lado. Ela mostra o ódio que ela tem. Cada um mostra o ódio de uma maneira diferente. Ele no legalzão isso não me atinge e ela com o lado oposto. Mas atinge, porque você vê que é um revide, porque é o que ela fez com os patrocinadores dele. Ela extremamente nervosa e ele extremamente calma. Exatamente. Sim. E teve aquela história do momento mesmo que a Cynthia Dicker e ele estavam passando e que ela foi, naquele momento, eu acho que ela foi desrespeitosa mesmo, porque, né... Agora, pensa comigo, Léo e Arthur. Supondo que ele queira a guarda das crianças, ele já está com um problemão com a Aurora que acabou de nascer. Como é que ele vai administrar 4 crianças, sendo que as crianças já moram em Portugal? Isso é meio absurdo, né? Ninguém está pensando nas crianças, vamos combinar? Querer a guarda dos filhos. É que eu acho que ele não suporta mais essa cobrança dela, né? Então ele quer os filhos para poder ver se resolve. Então, mas eu acho que não vai resolver. Tá pensando nele. Tá reclamando com as crianças, então traz as crianças para mim, ela não vai ter do que reclamar. Isso. Agora fica nítido que intimidade eles não têm, né? É tudo no público. Tudo no público. Sim. Eu acho que isso também que irrita ele, né? Porque expõe um lado que ele não quer. gostaria que ficasse só ali dentro de casa. Porque é mais legal ver o Scooby como um bacana divertido. Sempre tranquilo. Sempre de boa. Só que ele colocar a foto dela pelada num processo mostra como ele não é muito tranquilo, né? Mostra que ele não é tão legal e tão bacana como tem essa leitura de uma forma geral. Golpe Por baixo. fim, Não só para esquecer, encerrar... não vamos só esquecer também que tem advogado por trás disso tudo, né? E que às vezes o advogado resolve mas agora. o advogado faz o que o cliente autoriza. Tudo com aval, né? Tudo com aval. Exatamente. Por fim, Luana Piovani questiona justamente o que você falou, Rê, com relação à própria paternidade, no sentido assim, de que como ele acha que isso vai funcionar? Menino. Né? Como ele acha? Porque Não, ela é irresponsável, exemplifica. porque tirar as 4 crianças da crianças. escola em Portugal para trazer para Pro Brasil. Para o Brasil. Sendo que o Dom, ele não quer que fique na escola, né? É isso. Ele não quer que o Dom estude na escola. Ele acha que o homeschooling funciona que nem resolve. escola Mas desde mesmo. que alguém faça esse trabalho, né? E outra uma coisa que ele já alternativa, falou mas- também que não vai ficar no Brasil, né? Ele vai só voltar esse pra lá? ano ele vai para algum lugar. Porque ele disse que não vai ficar mais no Brasil, Então. porque ele só veio por causa do tratamento que ele sabia que os médicos especialistas melhores aqui. do mundo eram aqui. Você sabe que eu tenho uma amiga que se separou, ela mora na Europa. Você sabe que lá como que eles estão fazendo? Quem sai de casa são os pais. As crianças ficam na casa e os pais é que saem. A sua semana com as crianças, você vem para casa. É a minha semana com as crianças, interessante. eu vou para cá. Isso é pensar na criança. Porque A residência da criança é fixa. quem está se separando são os pais. A residência da criança é fixa. Então, eu estou casada com o Arthur. Esse é o meu final de semana com as crianças, eu fico É na uma casa. visão de justiça No final de diferente. semana do Arthur, vai o Arthur e fica com as crianças. Eu não sabia da existência desse formato. Na hora eu falei, nossa, que estranho. Depois eu fiquei pensando, eu falei, faz sentido, porque a criança não muda uma camiseta de lugar. Os pais aqui vão se sacudir.
É porque para Não pode interferir para a criança, né? Entendeu? Então não faz muda o sentido caminho para a também. escola, não muda nada, não muda os amiguinhos. Eu falei, eu tenho isso em casa, então eu vejo como isso mexe com a criança. Poxa vida, né? Leão. Vai para casa de um, depois vai para casa do outro. São Sempre com realidades mala. diferentes. Malinha, Com malinha pra cá, malinha pra lá. Eu E não sei criam como é que é relações, de fato, né? Isso. Aí interfere em muita coisa mesmo. Mas enfim, vamos ver então o trecho final de Luana Piovani questionando justamente essas questões todas. Roda aí. E aí ela foi me explicando e aí eu entendi, claro, uma vez que ele me desqualifica como mulher e como mãe, ele conseguiria tirar as crianças da minha guarda. E aí eu fiquei chocada, eu falei, cara, que ardiloso, que cruel. Até porque é mesmo real que ele se acha capaz de cuidar de 3 crianças, um cara que esqueceu de pagar o aluguel da casa alugada e do dia pra noite eu tive que sair com 12 malas e 3 crianças da minha casa. Um cara que levava os filhos atrasados na escola, os meninos tinham que pedir todo dia desculpa pra entrar na sala de aula. E aí eu que descobri isso porque meu filho reclamou, eu fui lá falar com a escola, daí ele finalmente colocou as crianças na carrinha. Um cara que dá 3 celulares no Natal e não tem a menor preocupação com que conteúdo essas crianças vão adquirir. Não só não tem preocupação, como começou a ver filmes adultos com meu filho aos 4, 5 anos de idade. Enfim, eu já me repeti porque eu já falei isso tudo pra vocês. Então eu acho muito louco ele realmente achar que ele é apto a criar as 3 crianças. Ele quer tirar o dom da escola, cara. Ele acha que, bom, que o tal do homeschooling é a coisa mais simples do mundo, porque aparentemente ele acha que ele não vai ter trabalho, né? E que vai diminuir o trabalho e a responsabilidade do dom. Então isso me chocou demais. E aí eu entendi que eu preciso matar o Pedro dentro de mim. Eu já tinha entendido que eu não posso mais dar cartaz pra ele. Inclusive, toda vez que eu venho falar, eu acabo jogando a minha luz, que é imensa, que é uma luz divina, ligada a Deus, de uma pessoa de fé, que a vida toda se preocupou em dividir as dádivas que Deus me deu para multiplicar, porque é essa conta que eu acho que acontece, que o amor só faz conta de multiplicação. Enfim, eu fiquei muito chocada. Tipo, me deu uma sensação que eu não consigo descrever para vocês, um luto misturado com uma indignação. Cara, eu conheci esse rapaz, levei ele pro dentista. Conheci ele de chinelo num camarote, que fui eu que apresentei o dono do camarote para ele. Apresentei Luiz Melodia, Lenine, Seu Jorge. Fui moldando ele, fui abrindo, tirando as arestas, jogando luz. E ele vem tirar essa onda de papaizão e tirar os filhos de mim e me desqualificar como mãe e como mulher, que se tem a coisa melhor na vida que eu sou, é mãe e mulher. Pois bem, esse foi o vida, desabafo de Luana Piovani nas redes sociais. Essa é a parte triste, né? Sim. A coisa de jogar na cara o que fez, né? É ruim, o luto, mas né? a gente entende, É o luto porque que ela ela está muito magoada. É o luto de tudo que aconteceu. Exato. Vocês me dão um minutinho? Até Vamos 2. sorrir. Vamos Até sorrir, 2. vamos sorrir pra vida. Tá? Bora bater papo. Isso. Bora! Agora vamos falar de Simone Mendes. Vocês estão acompanhando aí esse movimento da Simone Mendes, né? Esse grande envolvimento dela na carreira, né? Para lançar o novo trabalho, aquela coisa toda, essa alegria que ela está passando de estar de volta, mas parece que não foi bem assim, não. Porque quando ela se separou da irmã, disse que ela pensou em parar mesmo. Ela falou assim, olha, viver uma nova história na vida é um desafio. Não tem como sair de uma zona de conforto e não se sentir um pouco perdida. Mas agora, como é tudo na minha responsabilidade, para tudo, escolha das músicas, equipe de internet, montar o show, foi um choque. Eu tive muitas inseguranças, até porque a gente sabe que quem fazia tudo isso era a Simária, né, na dupla. E aí ela falou assim, não gosto de mentir aqui para ninguém não. Pensei em desistir sim, mas quando você ama a música, ama seus fãs, a única saída é continuar. E acabou ficando um trabalho tão lindo de ser cantora, né? Ela, ainda né? para a coluna do nosso querido Gabriel Perlini, ela explicou a escolha do nome do trabalho que abre a sua trajetória sozinha nos palcos. Ela falou assim, cintilante é maravilhoso. Eu estava procurando algo para o novo trabalho dentro das músicas que eu já gravei e já produzi, né? Mas não achei nenhuma que encaixasse do jeito que eu queria. Então peguei uma palavra no meu vocabulário, né, que significa brilho, luz, alegria,
porque para quem me conhece, sabe que sempre que eu gosto, né, de alguma coisa, acho alguma coisa muito bonita e tal, eu falo, nossa, que cintilante. Ou está tudo cintilante, né? Está todo cintilante. Que significa isso mesmo, brilho, luz, é algo que eu gosto. A cantora também tirou as dúvidas a respeito de parcerias, né? Perguntaram para ela, você não vai fazer parcerias? Ela falou, não, nesse momento não. Por quê? Ela falou, quero fazer parcerias, mas lá para frente. Agora eu estou me testando, eu quero saber como é que o público está me recebendo, se eles me amam de verdade, enfim, como é que está sendo o retorno, o meu retorno, né? Ela falou, depois sim, quando eu estiver firme, aí eu vou querer fazer parceria com a Maiara Maraíza, e também com o Michel Bublé, esse astro internacional maravilhoso, mas frisou, ela deixou bem claro isso. Nesse momento, as canções serão focadas somente na minha voz. Ainda não pensei em parceria. Como é um momento de me redescobrir, de me testar, de medir o carinho dos fãs, eu decidi que deveria estar só nesse momento. Sentir a minha força, a minha música e aí sim, nos próximos trabalhos, as parcerias, né? Simone explicou também que o novo projeto terá muitas músicas sertanejas, mas também terá muita música dançante, que é uma pegada mais dançante e tal, algo que encaixa em outros gostos musicais, ou seja, ela já nesse primeiro trabalho está ampliando a coisa dela. Que caminho bonito e corajoso que ela está fazendo, não? Eu acho bonito, viu? E honesto, né? Ela falar dessa... Honesto com o trabalho, com o público. Aquela foto lá, dá pra gente fazer uma montagem dela com o chapéu. Qual que é? A foto com o chapéu. Nossa, eu só fiquei olhando e até ri. Quer ver? Ó! Olha! Dá pra pôr a nossa carinha. Super! Não é? Essa foto dá pra... Nossa, fotona, hein? Super a nossa carinha aí. Ela entrega nos looks também, né? Não, Canta bem, e essa o figurino é alegria ótimo. dela, né? Essa simpatia dela é A franqueza contagiante. dela é uma coisa que a gente sente nas palavras, Eu né? acho que aproxima tanto, né? Ela ser honesta e falar, gente, não foi fácil. Ok, Pensei eu tô em parar. sorrindo aqui, tô feliz no palco, tô cantando com vocês, tá legal. Teve que aprender mas não é assim. a fazer essas coisas, porque a irmã fazia tudo, né? E vivia reclamando que fazia. Certíssima não fazer parceria agora, não é hora. Agora é ela por inteiro. Concordo super. É ela bonito e ela. Ela tá com uma visão muito boa da carreira, né? Ela tá com uma Maturidade, visão... né? Emocional dessa moça. Concordo. Bacana. Concordo E ela é nova, né? Sucesso. Bom, pra mim que tenho 50, quase Tenho 55 anos, vontade todo de mundo é novo. entrevistar a Simone agora. Você sabe que eu tinha um pouco de antipatia. Por que você não vai? Eu adoraria fazer essa entrevista. Vou ver se eu consigo marcar, porque eu acho ela... Eu tinha uma implicância com ela. Por quê? Eu vou contar para vocês. Uma vez, quando eu fazia o programa na outra emissora, a gente mostrou um momento em que estavam cantando todos juntos, vários cantores sertanejos, de samba, tudo misturado. E aí entrou uma música de axé, da Bahia. Aí ela pegou o microfone e abaixou. Você contou. Porque ela disse que ela era evangélica, então que ela não ia, né? E achei aquilo meio, sabe... Eu acho que música é música, né? Nesse momento você não pode... Enfim, fiquei meio com um pé atrás. Mas ela reviu... Hoje eu tô fã dela. Não, ela reviu tantos valores, de repente ela continua com a fé dela, Sim, mas não tem nada a ver relativizou com- algumas coisas, exatamente. inclusive isso. 38 anos. Novíssima. 38 anos. Maravilhosa. Novíssima. Já a Glória Pérez está passando por um perrengue nas redes sociais, aí está todo mundo criticando. Porque essa semana teve uma cena da personagem que eu, aliás, adoro, acho que a melhor personagem da novela é a Guida, né? Que é a Alessandra Negrini, maravilhosa, ela está divina, parece que ela coube daquele personagem assim, de um jeito incrível. E é a primeira personagem dela da Glória, se eu não me engano. Eu acho que sim, se eu não estou enganado, é isso mesmo. E ela faz muito bem, ela faz com muita verdade aquilo e tal. Ela tem uma sede de vingança do ex-marido e ao mesmo tempo ela é fogosa, ela tem uma coisa interessante, né, ali no personagem. Mas acontece que teve uma cena em que ela se machucou de propósito para dizer que foi o ex-marido, na sede de vingança dela, para dizer que foi o ex-marido. Uma situação... Já aconteceu isso, inclusive, com uma artista que a gente sabe, uma ex-Paquita que fez isso e tal, né? Mas, quer dizer, é um caso isolado. E no momento que a gente está vivendo, no caso do Daniel Alves, de todas essas coisas, né? Quer dizer, botar essa cena nesse momento na novela foi um desserviço, né? Não foi bacana. Não foi de bom tom. Porque Mas fica a Glória parecendo... tem dado umas escorregadas botar assim. a mulher como uma mentirosa, né?
Então, a gente sabe que pode acontecer, mas não foi bom. Não caiu bem. Não E sabe caiu o que bem. acontece É. nessa questão da personagem, né, da narrativa da novela? Ele empurrou a personagem. É. Ele foi agressivo com a personagem. Ele é agressivo. sim. Ele é agressivo com a personagem. É. Então não é que ele Do nada. do nada, entendeu? Ele é agressivo sim com a personagem. Tanto que o final ontem da novela foi ele quase derrubando o filho dela Isso, é. também. Ele pressiona, ele tem uma coisa de colocar contra a parede. Ele invade a casa da tia toda hora. Então ele tem sim um comportamento violento. E ele teve esse comportamento com ela. Aí a partir disso, para deixar uma coisa mais no sentido de, eu preciso deixar mais claro que ele me machucou. Ela foi e se arranhou e começou a se bater contra uma parede, uma pilastra. Ai, que cena feia. Então foi Nem vi. uma somatória que você fala, mas gente, ela podia ter denunciado ele Antes disso. só pelo que ele já fez, não precisava Exatamente. ter acontecido isso. E a partir disso, ela se tornou a errada na história. Então, e ainda assim, a Glória Pérez tentou colocar um discurso da Dona Elô, que é enfim, que é da delegada, a Giovanna Antonelli, pra tentar amenizar e falar assim, você não pode fazer isso, fingir que foi agredida. Mas é que ela não fingiu, ela foi, teve uma violência ali. Teve. Mas a partir do momento que ela forçou uma outra situação pra se violentar e agravar o que aconteceu... O personagem, o Moretti, ele já tinha dado vários indícios de abuso da Lei Maria da Penha. Saúde, amiga. De novo. Saúde. Né, que ele diz que ele abusa da Lei Maria da Penha, que ele merecia, já está enquadrado e tal. Então, quer dizer, ficou parecendo um desserviço. Foi Então, feio. Mas a Glória Pérez tem dado umas escorregadelas igual. Eu não assisti um capítulo dessa novela. Eu fico sabendo que eles contam. Ela ligar pro filho depois de 3 meses depois que o de 3 Leão meses. se conformava com Até hoje isso. eu não perdoei. Entendeu? É que aí, nesse sentido, Rê, eu acho que ela escorregava mais da narrativa de Na assim, de incoerência não... da história, Isso. só que agora foi meio Agora ela foi pesado. pro tema social, que como o Leão bem disse, nós temos um caso, que é agora do Daniel Alves, que assim, gente, essa história está pavorosa. Ela só piora. Só piora. Então, calhou de juntar com Que uma... timing. Que timing. Que ficou muito feio, ficou chato. Então, assim, não foi legal, gente. Aliás, a ex-mulher dele, agora do Daniel, só para fechar aqui a Sim. história, a ex-mulher do Daniel Alves parece que deixou de segui-lo, né? Agora Ela fez tirou as uma fotos. limpa nas redes sociais, pagou Umas fotos com algumas ele fotos. e tal. A que era esposa, agora é ex. Ela é esposa, mas ela tirou todas as fotos com ele. Porque A ele modelo tá é preso, uma modelo espanhola. Isso. Ele está preso e agora está todo mundo aplaudindo a lei espanhola pela rapidez com que agiu e dizendo por que a gente não tem uma lei assim daqui no Brasil, né?